Conceitos de matemática financeira. Pessoal, nós iremos agora entrar na parte de finanças do nosso curso. E a finanças ela é uma aplicação, né, da matemática financeira a determinados casos, tudo bem? Então a gente vai nesse capítulo aqui entender um pouco dos conceitos mais importantes para podermos aplicar nos capítulos posteriores, tá ok? Então iremos ver conceitos de matemática financeira. Bem, a matemática financeira ela vai estudar o valor do dinheiro no tempo. Então, em matemática financeira, o dinheiro ele não fica parado. O valor de R$100, por exemplo, que nesse momento que eu estou falando agora, em que vocês estão assistindo o vídeo, daqui a uma hora, daqui a um dia, daqui a um mês, ele não vai valer mais R$100, tá? Então, a matemática financeira, ela se preocupa com o estudo do valor monetário em decorrência do tempo passado. Então lembre-se, matemática financeira, o dinheiro não fica parado. Aquela história de guardar dinheiro debaixo do colchão não funciona para matemática financeira. Você está perdendo dinheiro, tudo bem? Bem, a matemática financeira, o estudo, né, de seus conceitos, ela nos possibilita, quando tivermos nos deparando com esse tipo de problema, que é muito comum no nosso dia a dia, a gente poder saber definir o que é melhor, comprar à vista ou comprar a prazo, tá? Então, por exemplo, compre um produto agora por R$1.149 à vista, ou parcele em 10 vezes de R$123,21. Pergunta: se eu tenho uma aplicação financeira cujo rendimento é de 0,75% ao mês, compensa comprar o meu produto parcelado, sim ou não? Então veja, um exemplo típico, né, clássico. Eu tenho um produto que custa esse valor aí, eu tenho esse valor no meu bolso. Compensa eu fazer o que? Comprar esse produto à vista, ou compensa pegar esse valor, aplicar, fazer uma aplicação cujo rendimento é de 0,75% ao mês, e aí com o rendimento que eu vou ter mensal, eu vou lá e pago a prestação, tá? Eu vou lá e pago a prestação. Nesse nosso caso aí, não compensa você fazer esse tipo aqui de financiamento, de aplicação. Não compensa você aplicar o dinheiro. Por que não compensa você aplicar o dinheiro? Porque esse tipo aqui de financiamento que nós encontramos no nosso dia a dia, que é muito comum, esse tipo de parcelamento, ele está embutindo juros de 1,29% ao mês. Então, veja, eu tenho uma aplicação que vai me dar 0,75% ao mês, e eu tenho uma prestação que tem juros embutidos de 1,29% ao mês. Então eu vou estar perdendo dinheiro. Neste caso, compensa eu fazer o que? Compensa eu pagar à vista. De forma geral, sempre compensa pagar à vista, tá? Dificilmente você vai encontrar um produto que realmente ele é livre de juros no parcelado, tá? Dificilmente você vai encontrar isso, porque sempre as empresas, né, as lojas, elas embutem os juros para você no parcelamento, tá ok? Bem, então temos aqui algumas definições que é importante nós sabermos, que a gente vai usar muito no nosso curso, que é o seguinte. Então nós temos aqui
nós temos aqui o valor presente, ou capital, ou principal. Esses três nomes, essas três definições, elas querem dizer a mesma coisa e representa aquele momento inicial do meu dinheiro, tá? Então, no momento inicial, antes de aplicar qualquer juros em cima, fazer qualquer operação em cima, eu tenho um valor que é conhecido como capital, ou tem um valor que é conhecido como valor presente, ou tem um valor que é conhecido como principal, tudo bem? A outra definição que nós temos aqui é a definição de juros. O que é juros? Pessoal, juros é um valor monetário que significa a remuneração do meu dinheiro, ou do meu dinheiro ou de quem eu estou comprando o produto, tá? Então eu tenho, vamos pensar que nós temos uma aplicação de R$1.000. Então vamos pensar o seguinte, ó, que nós temos aqui uma aplicação de R$1.000, tá? Ups. Então vamos supor o seguinte, ó, eu tenho aqui uma aplicação de R$1.000, no meu instante, o que? No meu instante inicial, tá ok? Tá, e suponha que aqui essa aplicação aqui no final ela me rendeu um valor de R$1.100, tá ok? Então esses R$100 que eu vou ter lá no final da minha aplicação, esses R$100 aqui, ó, esses R$100 aqui, ó, ele é conhecido como os juros da minha aplicação. Foi o que eu ganhei, tá? Se fosse o contrário, se eu estivesse comprando algo parcelado, esses R$1.000, esses R$100 aqui, seriam os juros que eu paguei por comprar parcelado. Tudo bem, pessoal? Bem, taxa de juros. A taxa de juros, ela é o que? A taxa de juros, ela é expressa em o que? A taxa de juros, pessoal, ela é expressa em porcentagem, tá ok? E ela vai ser aquele fator que vai me dar remuneração em cima do meu capital. Então, ó, eu tenho um capital, eu aplico uma taxa de juros em cima desse capital, tá ok? E vai me render juros, tá? Então eu tenho um capital, aplico uma taxa de juros em cima desse capital. Essa taxa de juros sempre vai ser expressa em porcentagem e ela vai me dar um valor final que vai me indicar os juros que eu ganhei. Tudo bem? O tempo. Pessoal, o tempo sempre vai estar envolvido na matemática financeira, porque se o tempo não existisse, não existiria matemática financeira, porque na matemática financeira o dinheiro não fica parado no tempo. Então, o tempo, ele representa a quantidade de períodos que o meu dinheiro ele fica aplicado, tá? Esse tempo, pessoal, vai depender muito do acordo, o que foi acordado quando eu apliquei meu dinheiro. Então normalmente o tempo ele é expresso em meses ou anos, tá? Então eu tenho aplicações que rendem mensalmente, eu tenho aplicações que rendem anualmente, tá? Mas eu posso ter aplicações que rendem diariamente. Eu
posso ter aplicações que rendem semestralmente. Então depende aí do que é acordado na hora que vocês fazem a aplicação. Tá, um detalhe também que eu não comentei aqui é o seguinte, ó, então o N representa a letrinha N. Quando aparecer a letrinha N, ela vai representar o tempo. Quando aparecer o I nas nossos cálculos, vai representar o que? O I vai representar a taxa de juros, tá? Então o I ele é porcentagem. Aqui, ó, normalmente o valor presente é representado pelo, né, VP, né, valor presente. Se nós estivermos utilizando uma calculadora financeira, começa daqui, ó, tá? Uma HP 12C, ela vai, a letrinha vai ser PV, né? Vai estar em inglês, ou a letra C quando quer dizer capital, tá? Então VP, valor presente, ou C, capital. O P principal não costuma ter uma letra específica para ele, então vai ser C ou VP, mas significa que é o valor no instante zero, tá? Normalmente a gente usa o C quando a gente quer capitalizar um dinheiro inicial que nós temos, tá? Então eu tenho um dinheiro inicial, quero capitalizá-lo, eu vou usar a letrinha C. Quando eu tenho um valor lá na frente e quero saber o valor dele nesse momento que eu estou, por exemplo, eu tenho uma aplicação que no final de 12 meses de um ano, né, ela vai valer, por exemplo, R$12.500. Mas daqui a um ano, quanto ela está valendo hoje, nesse momento? Então eu vou indicar com VP, valor presente. Eu vou pegar um valor futuro e vou trazer para o meu presente. Então normalmente é assim que a gente usa a letra C de capital e as letras VP de valor presente, tá? Por fim, nós temos aqui quem? O valor futuro ou montante. Então veja, valor futuro é sinônimo de montante, e eles significam o que? O valor que eu vou ter quando eu pego o meu capital e aplico uma taxa de juros. Então no final da minha capitalização eu vou ter o meu montante, tá ok? Ou o meu valor futuro. Então veja, se fôssemos pensar aqui, ó, eu teria o que? Então se eu estou tratando de capitalização, eu vou ter o que aqui, ó? Aqui eu vou ter o meu capital, letrinha C, ó. Tá. Lá no final eu vou ter o que aqui no final? Eu vou ter o meu montante, tá? Então quando eu estou tratando de capitalização, né, cujo fluxo foi esse fluxo aqui, ó, eu tenho capital, lá na frente eu vou ter meu montante, tá? Se fosse o contrário, se nós tivéssemos uma coisa parecida assim, ó, um fluxo parecido assim, ó. Tá? Se eu tivesse aqui no nosso caso, ó, se eu tivesse aqui, ó, 1.100 e aqui eu tivesse 1.000, mas o fluxo ele estivesse nesse sentido aqui, então costuma-se denominar, então, do que? Costuma-se denominar
esse valor aqui como valor presente, tá? E esse valor aqui, ó, como valor futuro, tá ok? Então depende do fluxo, você vai dar o nome a esses valores aqui, tá ok? Então, mas o importante aqui, ó, que nós temos as seguintes definições, ó. Eu tenho aqui que o meu montante, então quando eu falo montante, eu estou pensando em capitalização lá na frente. Vai ser o que o montante? Vai ser o meu capital mais o meu juros, tá ok? Então quando eu tenho capital mais juros, eu tenho meu montante. Assim como eu tenho, por exemplo, se eu quero saber qual foi o meu rendimento em dinheiro da minha aplicação, eu vou fazer o que? Juros é igual a montante menos capital. Então aqui, ó, ele vai dar o valor que eu ganhei, né, em termos monetários na minha aplicação, tá? Os juros também, como eu posso descobrir os juros? Uma outra maneira que eu tenho de descobrir qual é os juros, se eu fizer, então nesse caso aqui, ó, nós temos os resultados, ó, em espécie, em dinheiro, tá ok? Uma outra maneira de eu descobrir os juros é o que? Se eu pegar o meu capital e multiplicar pela minha taxa, tá? Eu vou descobrir o que? Bem, eu vou descobrir meus juros, tá? Então, o capital, os juros é igual o capital vezes a taxa. Isso vai me dar os juros, tá? Somente os juros, tá? Então, se eu tiver o capital e tiver a taxa, eu vou saber quanto eu ganho de juros. Se eu quero saber os meus juros baseado no montante, se eu quiser saber os meus juros, mas tendo o montante e o capital, é só tirar o montante menos o capital, tá ok? Então, juros, pessoal, apenas para poder manter o padrão aqui, ó, mantendo o padrão que eu fiz aqui, também vai dar valores monetários, tá ok? Bem, de importante nesse momento é isso daqui, tá? Então tenho em mente esse tipo de essas operações aí, essas equações aí da nossa matemática financeira, e a gente volta no próximo vídeo.